Vamos começar agora a nossa palestra aqui. Eu quero falar hoje sobre Kotlin, né? Então, recentemente foi aí anunciado que o Kotlin é uma linguagem oficial para desenvolvimento Android também. E a gente vai ver se isso significa a morte do Java no Android. Será que sim? Será que não? Será que vai ser substituído o Java no Android? Então é isso que eu quero explicar para você, né? Além de também passar um pouquinho para você sobre algumas noções do Kotlin, né? Sobre a linguagem, que ela é muito legal, tá bom? Bom, então antes de mais nada, quero falar quem sou eu. Meu nome é Felipe Cordeiro, tá? Eu sou engenheiro de software e empreendedor digital. Eu sou formado em engenharia da computação, fundador do blog Android Pro, criador do curso Android Accelerate e apaixonado pelo robozinho verde, tá bom? E aqui embaixo tem o link do meu LinkedIn, se você quiser se conectar comigo para ficar mais perto lá e acompanhar as coisas que eu compartilho. Eu compartilho tanto coisas de Android, no geral, Java, Kotlin, como também assuntos sobre engenharia de software, tá? Então fica à vontade para você se conectar comigo aí, tá bom? E então você deve estar pensando agora, né? O que vai acontecer, né? O que eu faço, né? Eu largo o Java e foco no Kotlin, né? Ou então eu aprendo as duas linguagens? Essa dúvida nasceu tanto para quem está começando como para quem já tem uma certa experiência na plataforma, tá? Então são essas coisas que eu quero responder para você, né? Se você tem que largar o Java, se não tem, você tem que aprender as duas, se não tem, e assim por diante, tá bom? Então, nessa aula, nessa palestra, né, de hoje, você vai aprender o que é o Kotlin, então entender um pouquinho sobre a nova linguagem e as suas principais características. Vou falar também sobre o Kotlin e o Java, né, qual que é a diferença entre o Kotlin e o Java, né, o pior e o melhor aí entre as duas linguagens. Vamos ter também um pouquinho de mão na massa, né, então a gente vai brincar um pouquinho com o Kotlin e ver na prática alguns dos seus recursos. E vou falar também sobre o presente ou o futuro, né? Se o Kotlin é para o presente ou se o Kotlin é uma coisa para o futuro, né? O que a gente faz agora? O Kotlin vai realmente substituir o Java, né? E eu preciso já começar a estudar ou eu consigo esperar um pouquinho, não preciso sair aí desesperado, tá bom? Então essas coisas que você vai aprender na aula de hoje, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria que você entrasse no modo aula para a gente evitar algumas distrações, né, para você ficar focado aqui e prestar atenção no conteúdo que eu quero passar para você. Então, vou pedir para você desligar o celular, para você fechar o Facebook, fechar o Skype, né, colocar um fone para você me ouvir direitinho, para não ficar nenhuma dúvida. É claro que depois eu vou passar os meus contatos para você tirar qualquer dúvida sem problema nenhum, mas é legal que você tenha o foco 100% aqui na nossa aula para você não perder nada, tá bom? E para quem ficar até o final da aula, eu vou dar um presente para você, né? Vai ser um presente aí sobre Kotlin, sobre Android. Então fique até o final dessa aula e eu vou mostrar para você como você pode receber esse presente que eu tenho para você, tá bom? E a primeira coisa que eu quero passar para você é falar para você o que é o Kotlin, né? O que é a linguagem, quais são as características da linguagem, o que tem de bom, o que tem de ruim e assim por diante, tá bom? Então, basicamente o Kotlin é uma linguagem desenvolvida pela JetBrains, né? Então, a sintaxe do Kotlin ela é muito expressiva e concisa, né? Mais ainda do que o Java. A gente vai ver também um pouco disso mais para frente, tá bom? E ela tem alguns recursos mais avançados, né? Como expressões lambda, sobrecarga de operadores, templates de string e assim por diante, tá bom? Então, como o Java e o Kotlin são altamente interoperáveis, né? Ou seja, eles podem ser usadas juntas no mesmo projeto, né? Isso fica muito fácil, né, o aprendizado, né? Inclusive o Kotlin ele tem como base também ele é executado dentro da máquina virtual do Java, né? Então, se você, por exemplo, quer começar a utilizar o Kotlin nos seus projetos, a única coisa que você precisa ter instalado é o Java 8 aí no seu computador, tá bom? O JDK 8, ok? E o Kotlin é muito intuitivo e também fácil de a gente aprender, né? Principalmente para os desenvolvedores Java. Então, a maior parte das duas linguagens elas são muito semelhantes, né? Então, a gente já vai ter um pouco de conhecimento na hora que a gente começar a ver sobre Kotlin, tá? Para quem é desenvolvedor Java, né? E tem algumas diferenças aí nos conceitos básicos que a gente pode aprender de forma muito rápida, tá bom? Então, se você é um programador Java experiente, né? Você vai ser capaz de aprender o Kotlin de forma muito fácil, né? Caso contrário, será como aprender uma linguagem nova aí, uma linguagem qualquer.
ok? Vamos ver então agora algumas características muito interessantes que eu separei aqui para você hoje da linguagem Kotlin, tá? A primeira coisa, ela é muito expressiva, né? Então, essa é uma das qualidades mais importantes, tá? Você pode escrever mais com muito menos código. Então, eu vou colocar um exemplo aqui na tela para você ver. Então, esse aqui é o famoso bin, né? Quando a gente está desenvolvendo em Java, e acho que também em outras linguagens, a gente costuma criar uma classe que representa os dados, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso está representando uma pessoa essa classe, né? Essa classe é em Java. Só que ela ficou tão grande que nem cabe aí na tela, não cabe nem no slide que eu coloquei aqui, né? Então, é uma classe pessoa, né? Tem os seus atributos, tem os construtores, tem os getters e os setters, tem a implementação de alguns métodos, né, tipo toString, hashcode, o equals, para a gente conseguir fazer comparação de dados e assim por diante, tá? Então isso é, vamos dizer assim, uma classe de dados feita em Java, né? Então eu vou mostrar para você como a gente faz a mesma coisa, só que em Kotlin, né? Em uma linha a gente consegue fazer a mesma coisa em Kotlin, olha que impressionante. Então, tudo que está sendo feito na classe Java, a gente consegue fazer em apenas uma linha no Kotlin. A gente usa, basicamente, a Data Class, que é uma classe preparada já, é um tipo de dado, na verdade, né? Uma função aí, a funcionalidade do Kotlin para a gente criar classes de dados. Então, quando você cria uma Data Class, ele já implementa os construtores, já implementa os getters e setters, já implementa o toString, já implementa também o hashcode e também o equals, que é para fazer comparação de dados, tá bom? Então você vê como é muito diferente a parte de implementação, né? Você escreve muito mais coisas com o Kotlin com muito menos código, né? Basicamente saiu aí de um monte de linha para uma linha só, tá bom? Ela também é uma linguagem segura, né? Então o Kotlin, vamos dizer assim, ele tem um seguro contra valores nulos, né? Então isso significa que ele valida situações de valores nulos em tempo de compilação, né? Ou seja, se você tentar colocar aí uma variável como nula, ele já vai dar erro de compilação. Assim ele já evita algumas exceções em tempo de execução, né? Então vamos ver aqui como é que funciona. Então eu estou criando aqui, por exemplo, uma variável A do tipo string e estou colocando lá o valor ABC lá dentro dela. Depois na próxima linha estou tentando deixar essa variável nula. E isso, né, até coloquei um comentário, vai dar um erro de compilação. Por quê? Porque por padrão o Kotlin não aceita valores nulos nas suas variáveis. Então ele já, né, o compilador já identifica e já deixa aí dando erro de compilação, o seu projeto nem compila, né? Isso é bem legal. Ah, mas se eu quiser usar valores nulos, né? Então você vai fazer dessa forma. Você vai declarar a variável, por exemplo, estou declarando a variável B do tipo string e estou colocando um ponto de interrogação aí no final da tipagem, né? Do lado do string lá. Aí eu estou inicializando lá com o ABC, né, uma string ABC, e depois eu estou colocando um valor nulo. E dessa forma ele vai deixar a gente fazer isso, tá bom? Porque eu estou indicando, estou assumindo o risco, né, dizendo para o Kotlin que eu quero usar variáveis nulas, valores nulos, tá bom? Então, dessa forma, ele protege a gente contra valores nulos, né? Se eu realmente quero usar alguns valores nulos, eu tenho que deixar explícito isso para a linguagem, tá bom? Outra coisa, ela tem algumas características funcionais, apesar de ser uma linguagem orientada a objetos, né? Então tem muitos conceitos funcionais dentro da linguagem, tá bom? Vamos ver algumas coisas, né? Por exemplo, né, uma característica funcional, passar funções por parâmetro. Então aí eu estou declarando aí um método chamado lock, e um dos parâmetros desse método ele é uma função, eu posso passar uma função. E aí embaixo eu estou fazendo isso, né? Fazendo a chamada do método lock, e passando aí o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro, que é uma função, né? Então isso é bem legal, tá? É uma característica funcional. Outra coisa é fazer chamadas implícitas, né? Então, por exemplo, estou criando aí uma variável e estou a partir de uma lista de ints, né? Essa minha variável chamada ints, né? Que tá .map aí, é uma lista de inteiros, né? .map, map é basicamente uma função do Kotlin para conseguir transformar listas e mapear elas para mapas, né, com chave valor. E aí eu estou usando, né, os valores, né, os itens estão dentro da minha lista, e estou colocando o valor como chave e atribuindo o valor vezes 2 como o valor mesmo dessa minha chave dentro do meu map, tá bom? Então isso também é uma parte funcional aí, né? É bem legal isso também dentro do Kotlin, tá bom?
Tem também funções de extensão, né? Então isso significa que a gente pode estender qualquer classe e adicionar novos recursos, mesmo se não tivermos acesso ao código-fonte, né? Então, por exemplo, eu tenho uma classe no Kotlin, né, que é nativa lá da biblioteca do Kotlin, que é a Mutable List, tá? Isso é uma classe. E eu estou implementando um método novo nessa classe, que é o método swap. Esse método não existe, eu estou implementando apenas no meu projeto, tá? A partir daí que eu faço isso, eu posso criar uma mutable list, né, e utilizar o método swap, né? Então eu vou poder utilizar sempre esse método aí no meu projeto, né, em qualquer lugar do meu projeto, porque foi uma função nova que eu adicionei dentro da classe mutable list, né? Então isso é muito legal, né? É legal e perigoso, né? Porque às vezes você pode acabar confundindo, né, o programador que está entrando novo no projeto aí, não conhece direito como funciona as coisas, tá bom? Outra coisa é que ela é interoperável, tá? Ou seja, você pode, né, continuar utilizando as bibliotecas Java nos seus projetos Kotlin e vice-versa. Você consegue ter código Kotlin e Java no mesmo projeto. Você pode fazer um projeto misto, tá? Aqui eu vou mostrar, né, chamando do Java para o Kotlin, né? Na verdade aqui está invertido, né? Estou chamando aqui do Kotlin para o Java, tá? Só invertir a descrição aí, o título, tá? Então, por exemplo, aqui é o exemplo de um arquivo Kotlin, então eu estou criando uma função demo, né? E dentro dessa função eu estou utilizando a ArrayList que eu importei do Java Util. Olha que legal, estou usando o código Java, uma classe Java dentro do Kotlin, né? Então isso é bem legal. E o contrário também dá para fazer, ó, né? Aqui também está invertido, né? Na verdade é do Kotlin para o Java, tá? Então aqui no caso, ó, eu estou criando aí uma classe, um arquivo Kotlin, né? A classe full, com um método chamado bar dentro, e lá depois, lá embaixo, né, onde está o comentário Java, eu estou criando essa classe full e estou utilizando aí o método bar dela. Olha que legal, né? Então eu posso simplesmente utilizar, né, fazer chamadas do código Kotlin dentro do código Java, né? Então elas são interoperáveis, né? Elas funcionam perfeitamente entre si, tá bom? Bom, então eu vou falar agora sobre Kotlin versus Java, né? Então, apesar de ser empolgante, né, uma nova linguagem, né, pode ser também um pouco assustador para qualquer programador trocar, né, de uma linguagem para outra, mesmo que você já tenha uma certa experiência, né, porque você vai ter que aprender alguma coisa nova, tá? Então, nas comunidades aí de desenvolvedores Android, o Kotlin está sendo comparado ao Java da mesma maneira que o Swift foi comparado ao Objective-C, né? Então, lá no começo, né, quando a gente lançou aí a plataforma de começar a desenvolver para iOS, tinha o Objective-C, que é uma linguagem parecida com o C, né? E aí depois veio o Swift, né? E hoje em dia quase que ninguém desenvolve aplicativos iOS utilizando o Objective-C, todo mundo desenvolve utilizando o Swift, né? Então o pessoal já está fazendo essa comparação, né? Que no futuro o Kotlin vai substituir o Java, assim como o Swift substituiu o Objective-C no iOS, tá bom? Bom, então eu vou falar algumas coisas, né? A primeira coisa que eu quero falar para você sobre Kotlin versus Java é que a curva de aprendizado para usar o Kotlin é bastante baixa, tá? Então qualquer desenvolvedor Java experiente pode aprender em poucas horas, tá? E a documentação da JetBrains também, né? A documentação oficial do Kotlin é muito completa e bem feita, tá bom? Para desenvolvedores C# também é uma coisa muito fácil, né? Você vai se sentir em casa trabalhando com essa linguagem, porque é uma linguagem que elas compartilham coisas parecidas, né? Tanto que o Kotlin, né, teve aí na sua criação, né, influência do C# também, tá? Para quem aí não é nem desenvolvedor ainda, né? Você começar com Kotlin é como se você fosse aprender uma linguagem nova ou a sua primeira linguagem, e vai ser muito fácil também, não tem muito segredo, tá bom? Outra coisa legal é o suporte, né? Então, para desenvolvimento Android, utilizando o Android Studio, existe um suporte muito bom, tá? Excelente, tá? Então, por quê? Porque o Android Studio, ele é baseado no IntelliJ, né? Que também foi construído pela JetBrains, ou seja, utilizando o Kotlin no Android Studio para desenvolvimento Android, ou então utilizando o Kotlin no IntelliJ para desenvolvimento web ou outro tipo de desenvolvimento, você vai ter 100% de suporte nessas IDEs, tá bom? E como eu já falei, ela também interage perfeitamente com o Java, né? Podendo utilizar arquivos das duas linguagens
no mesmo projeto. Isso é muito legal, tá? E o uso de bibliotecas Java em projetos Kotlin também é muito simples, né? Simplesmente funciona, ok? E o inverso também é verdade. Você pode facilmente incluir qualquer biblioteca Kotlin dentro do código Java. Então elas funcionam no mesmo projeto sem problema nenhum. É claro, né? Só tomar cuidado para não fazer aí uma salada mista e ficar ruim de entender o projeto aí que você está criando, ok? E eu quero passar aqui algumas principais vantagens, né? Eu quero, na verdade, destacar essas vantagens em cima do Java que o Kotlin tem. Então, acho que a vantagem mais importante do Kotlin sobre o Java seja o conjunto de recursos aí, né? Então, o Kotlin adiciona novas capacidades importantes nos projetos Android que ainda não é possível encontrar em Java, né? Até algumas coisas você consegue encontrar utilizando Java 8, né? Como lambdas, por exemplo, tá? Mas algumas outras coisas que você não vai encontrar no Java, tá? A primeira coisa é a proteção contra nulo, que é o null safety, né? Então essa proteção, como eu já falei, ela elimina a maioria dos problemas de null pointer, né? Então, por padrão, o Kotlin não aceita valores nulos, né? Se você quer utilizar valores nulos, você precisa colocar aquele ponto de interrogação depois da tipagem da variável, tá bom? A gente também tem, como a gente viu, funções estendidas, né? Você pode adicionar aí comportamentos dentro de classes que você não tem acesso, né, implementando métodos novos. A gente também tem a parte funcional, né, a parte de lambdas, né, então você pode, aí, se você já usou, por exemplo, JavaScript ou até C Sharp, né, algumas linguagens que têm lambdas, né, e características funcionais, você vai acabar gostando bastante também de usar isso dentro do Kotlin, tá bom? Outra coisa também que é muito legal que a gente já viu, que são as classes de dados, as data classes, né? Então esse recurso traz uma grande economia de tempo, né? Porque a maioria das nossas aplicações são orientadas por dados, ok? E muitas vezes a gente precisa criar classes com apenas propriedades e campos para armazenar dados, né? Trafegar isso para lá e para cá, né? Então, por exemplo, em Java isso é muito custoso. A gente precisa criar os gets e os sets, né? Para cada campo, né? E algumas outras implementações aí, né? Com o Kotlin, não, a gente pode declarar apenas a classe e todas as suas propriedades em uma única linha. Isso é muito legal, né? Então, aí o que vai acontecer? O compilador vai pegar e vai gerar todos os getters e setters de forma automática, tá bom? Outra coisa, imutabilidade, né? Uma grande preocupação que os desenvolvedores precisam ter ao desenvolver aplicativos, principalmente multithread, é a administração do estado, né? Então, se tem uma classe, você mudar algum valor lá dentro, o estado daquela classe, né? Ou seja, se uma variável é mutável, ela pode ser alterada por qualquer thread que está acessando aquela variável, né? Então, isso significa que os dados elas podem ser alterados por várias fontes. Então, você tem uma classe com os dados lá, o objeto, e pode ser que várias threads estão alterando aquilo lá. Tá bom? Isso é muito perigoso. E você vai precisar implementar manualmente a sincronização para não alterar o dado, quem altera primeiro, quem altera segundo. Isso o código fica mais complexo e o tempo de execução também vai aumentar, tá bom? No Kotlin, você vai declarar uma variável com as palavras-chave var e val. Então, essas são duas formas que você declara a variável, tá bom? O primeiro, que é a palavra-chave var, né, é uma variável que pode ser alterada. Você vai poder alterar essa variável, tá? E o último, né, que é o val, né, é uma variável que uma vez atribuído um valor a ela, você nunca vai mais poder mudar. Então, apenas com essa palavrinha aí, né, var ou val, a gente pode utilizar de forma mutável ou de forma imutável as variáveis, tá bom? E também tem outras coisas, né? Tem várias classes dentro do Kotlin que são imutáveis, né? Algumas listas, algumas arrays e assim por diante, por padrão elas são imutáveis. Se você quiser usar coisas mutáveis, você vai ter que dar uma forçadinha, tá? Isso também vai trazer um pouco de segurança aí para a linguagem e o seu programa também, né? Então, outra coisa legal são as corrotinas, né? Então, normalmente, né, quando os desenvolvedores precisam executar uma tarefa de longa duração, né, como uma chamada externa de rede, por exemplo, né, ou carregar um arquivo do disco, a thread de chamada fica bloqueada aguardando a conclusão da operação, né? Então, se você fizer aí na mesma thread, né, na mesma sequência do método, vai ficar travado lá enquanto aquilo não retornar, né? E no Kotlin a gente tem as corrotinas, né? Elas permitem a gente executar vários tipos de operações sem bloquear o seu código, tá? Então, em vez de bloquear o código, a gente utiliza essa operação, que é uma corrotina, né? Não é nenhuma thread, né? E nem não fica nem numa thread à parte, nem numa, vamos dizer assim, na thread principal, né? É uma
rotina paralela aí, e ela é muito mais leve que uma thread mesmo, tá? Então a gente pode escrever um código aparentemente síncrono, ou seja, parece que vai ser chamado tudo naquele momento, né? Mas na verdade ele é assíncrono, né? E durante a compilação o código vai ser transformado para assíncrono de verdade, tá bom? Isso significa que essa técnica não depende da máquina virtual ou do sistema operacional, tá bom? Isso é tudo em tempo de compilação, tá? Então isso deixa a execução de aplicativos e de softwares em Kotlin mais rápido, tá bom? Então essas são as características que eu queria passar para você, tá bom? E as desvantagens, né, que eu vou passar, né? Então, embora desenvolver aplicativos Android utilizando o Kotlin, em muitos casos que a gente já viu aí, melhor do que com Java, a gente tem alguns desafios, claro, tá bom? Por exemplo, um aplicativo que a gente constrói com Kotlin provavelmente vai resultar em um tamanho de pacote, né, o APK, né, maior do que construído puramente em Java, tá? Porque isso ocorre por causa das bibliotecas Kotlin que são adicionadas no seu aplicativo, tá? Eu tinha lido que isso já tinha sido resolvido, tá? Que não teria mais esse problema aí, tá bom? E além disso, o tempo de compilação de códigos Kotlin é um pouquinho mais lento utilizando o Gradle, tá? Então pode ser um pouco frustrante às vezes, porque ele é um pouquinho mais lerdo, tá? Embora o Gradle também seja um pouco lento usando o Java, mas não é tão lento quanto o Kotlin, tá? E outra desvantagem é que aqui no Brasil a linguagem ainda não é tão difundida, tá bom? E também não é tão utilizada. Fora do Brasil já tem bastante coisa, o pessoal já está bem empolgado com a linguagem e já está começando a fazer a migração mesmo, né? Desenvolver aplicativos Android em Kotlin, aplicativos web também em Kotlin, servidores em Kotlin e assim por diante, tá bom? Então, chegou a hora da gente pôr a mão na massa, tá bom? A gente vai treinar um pouquinho, eu vou mostrar para você um pouquinho da linguagem na prática aqui, tá? E para isso eu vou entrar no Try Kotlin, né? Que é uma ferramenta online do Kotlin, né? Que você vai ver esse endereço aí, try.kotlinlang.org, e lá um compilador aí no navegador para a gente ficar brincando, executar o código Kotlin sem você precisar aí preparar toda a sua máquina para fazer alguma coisa, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou trocar aqui do slide, a gente vai lá para o Try Kotlin para a gente ver isso na prática. Bom, então eu estou agora aqui no Try Kotlin, tá? Só você entra lá, try.kotlinlang.org, e você vai cair em alguma coisa parecida com isso daqui, tá? Se tiver algum código na tela, você pode limpar para você acompanhar o que eu estou fazendo aqui. Então, basicamente, quando você vai criar um arquivo Kotlin, você vai criar um arquivo .kt, né? Se for ver aqui em cima, é um arquivo .kt, tá bom? E no Kotlin a gente não é obrigado a criar classes, tá? Assim, né? Diferente do Java, a gente é obrigado, toda vez que cria um arquivo, criar uma classe, né? No Kotlin a gente não é obrigado, tá bom? E quando a gente começa a aprender alguma coisa, a gente sempre começa pelo Olá Mundo. Então é isso que eu vou fazer. Então basicamente estou declarando aqui um pacote, tá bom? E um pacote Android Pro. E eu vou declarar aqui o método main. Para eu declarar um método no Kotlin, a gente vai usar a palavrinha de function, tá? Vou colocar o nome do meu método, vou abrir e fechar parênteses. Aqui, né, os parâmetros de um método em Kotlin, ele vem primeiro o nome e depois vem o tipo, tá? Então eu vou colocar args, vou pegar aqui array do tipo string, e aí eu vou abrir e fechar aqui os colchetes, tá? Então você vê que é muito parecido com o Java, mas ao mesmo tempo é muito mais simples. Se eu quiser dar um print, né? Então eu vou fazer o famoso Olá Mundo, eu vou dar um print. Um print ln, abre e fecha, Olá Mundo, certo? No Kotlin a gente não precisa colocar ponto e vírgula no final aqui das linhas, tá? Isso não é obrigatório. Se eu colocar vai funcionar, vai compilar normalmente, mas não é obrigatório, então eu recomendo que você não coloque, tá bom? Vou clicar aqui no botãozinho de Run, e ele vai aqui embaixo no console, ó, colocar Olá Mundo, né? Então esse aí é o nosso Olá Mundo com o Kotlin, né? Você vê que é muito mais simples, né? Porque a gente não está nem aí, por exemplo, precisando criar classes e assim por diante. Até o próprio método main já é mais simples, tá bom? Se a gente quiser criar, então, uma variável, a gente aprendeu que
é uma variável, a gente pode criar de duas formas, com var ou val, né? Se criar com var, ela é mutável, se criar com val, ela é imutável. Então vamos lá, primeiro com var, né? Vou colocar aqui, ó, var, ele dá até algumas dicas aqui, tá vendo? Ó? Mutable variable, né? Então isso aqui é um recurso do próprio try Kotlin, tá bom? Então vamos colocar x igual a 5, legal? Se eu quiser, por exemplo, printar, né, ou substituir esse x, eu posso. Ó, x é igual a 6 agora, legal? Sem problema nenhum. Agora vamos colocar o val, vamos usar o val, né? Então ele vai falar aqui, ó, que é uma variável read-only, ou seja, uma variável que ela é só de leitura. Se eu colocar um valor aí dentro, eu não vou mais poder trocar, tá? Então vou colocar aqui uma variável, por exemplo, y, tá? Essa variável y, ela vai ser uma string. Vamos lá, então. Minha variável imutável. Certo? Legal. Se eu tentar agora reescrever, né? Sobrescrever o valor, na verdade. Né? Vamos lá, vamos tentar fazer isso, vamos ver o que vai acontecer. Troquei o valor, né? Então o que eu estou fazendo? Eu criei uma variável teoricamente imutável, escrevi troquei o valor. Eu vou tentar rodar. Você vê que aqui embaixo deu um problema. Tá vendo? Ó? Deu alguns problemas. O que ele está falando? Ó? Que a variável, né, atribuída ao valor y aqui, ela foi definida anteriormente já, né? Então eu não posso fazer isso. Se a gente for ver aqui agora, ó, ele está falando, ó, eu não posso trocar o valor de uma variável que eu criei utilizando val, tá vendo? Então ele já deu um problema aqui, ó, tá vendo? Eu não posso trocar o valor dela, porque é uma variável imutável, né? Se eu quiser, então vamos lá, vamos printar agora, println, printar essas coisas aqui, né? Vamos printar o x, deixa eu colocar aqui em cima, printar o valor de x, printar o valor de y, vamos rodar agora isso aqui, ó. Lá, olá mundo, 6, né? E aqui minha variável, tá bom? Então isso aí é só a parte de criação de variáveis. Vamos brincar um pouquinho com lista, né? Vamos lá então. Vou criar aqui uma variável, que é a minha list, e aí eu vou usar algumas funçõezinhas que a gente tem do Kotlin para a gente conseguir criar listas, né? Quer ver que legal? Ó, vamos lá. Então, array list of. O que é isso? Isso é uma função, né, do Kotlin, né? Uma função built-in, que a gente fala, que já está dentro do core, né, já é nativo do Kotlin, que a gente vai utilizar para criar uma array list. Né? Então, ó, vou criar uma array list, essa array list ela pode ter diferentes tipos aí de dados, né? Pode ser tanto aí um inteiro, pode ser uma string, assim por diante. Então, ó, vamos lá, vou colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Então aqui tem os estados, olha que legal, certo? Se eu quiser printar, por exemplo, um componente desse cara aí, um item, né? Println, vou colocar no list, vou pegar a posição 0, vamos printar isso aqui, eu vou rodar aqui. Olha que legal, São Paulo, né? Se eu quiser aqui a posição, posição 1, eu alterei aqui. Vamos lá agora. Posição 1. Rio de Janeiro. E assim por diante, tá vendo? Ele criou uma lista, né? Essa array list, ela é uma lista mutável, tá bom? Se eu quiser adicionar coisas novas, então, por exemplo, list.add, eu vou adicionar Rio Grande do Sul, por exemplo. Certo? Vamos adicionar e vamos imprimir a lista. Ó, vou imprimir a lista inteira aqui. Certo? Então, deixa eu colocar aqui, na verdade, o último item, né, que é o 3. Depois eu vou adicionar. É o 2, estou contando aqui. Depois eu vou imprimir o 3, que é o Rio Grande do Sul. Vamos lá. Olha lá, Brasília, que foi esse último, e aí eu adicionei mais um, que é o Rio Grande do Sul, que é o 3 depois, tá bom? Então essa é uma lista mutável, né? Se eu quiser, por exemplo, list, aqui, ó, list immutable, que é uma lista não mutável. Vou fazer assim, ó, list of. O list of é uma lista imutável. Então, 1, 2,
3, 4. Eu não posso mudar os valores, eu não posso remover coisas, eu não posso adicionar coisas, né? Então, list immutable.add. Vamos ver o que acontece. Tem que adicionar, vou adicionar, tem que adicionar o 5. Vamos lá. Vou botar isso aqui. Olha o que ele está falando. Ele está falando que nem existe o método add nesse cara aqui, ó, tá vendo? Não existe esse método. Por quê? Porque na verdade não é implementado. Como a gente não está usando uma IDE, se a gente estivesse utilizando uma IDE, o Android Studio ou IntelliJ, né, a hora que eu colocasse o ponto, o add nem ia aparecer, né? Aqui, como eu estou usando no online, depois que eu tento rodar, ele acusa para mim, né? Então, ó, na verdade não existe o método add, porque eu não posso, e nesse caso, alterar, na verdade, né? Utilizar o método add, utilizar o método remove, eu não posso no list off, porque é uma lista imutável, eu não posso alterar os valores dela, eu não posso adicionar coisas novas, eu também não posso tirar coisas dela, tá bom? Ah, Felipe, mas se eu quiser fazer aí uma iteração nessa lista, se eu quiser pegar todos os valores e mostrar esses valores, então é muito simples, né? Para quem vem do Java, a gente tem o for each, então aqui a gente tem uma coisa praticamente igual, né? Então olha que legal, for item in list immutable, né? Eu vou aqui fazer a iteração, vamos lá. Então, por exemplo, print ln, vou colocar aqui, ó, item, né? E aqui olha que legal, a gente pode usar o template de strings. Então, se eu colocar isso aqui, ó, aqui dentro, né, que é o dólar, eu coloco aqui, ó, item. O que ele vai fazer? Automaticamente, opa, perdi o botão errado, automaticamente ele vai substituir o valor de item aqui na minha string em item, né? Então vamos lá, vou rodar isso aqui. Olha que legal, item 1, 2, 3, 4, então ele fez a iteração desses caras aqui, né? Se eu quiser fazer a mesma coisa aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, ó. For estado in list, certo? Print ln estado, dois pontos, aqui eu vou colocar o estado, né? Pra gente mostrar todos os estados aí que a gente colocou. Vamos lá, rodar de novo. Aqui, ó. Estado São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Rio Grande do Sul, né? Então, legal, né? Então, tem várias coisinhas muito legais aqui no Kotlin que a gente pode utilizar, tá bom? Então, é uma linguagem muito simples, você viu aí na prática, de criar coisas, de utilizar ela, tá bom? Bom, então vamos voltar agora para os nossos slides para continuar a nossa palestra lá. Bom, viu, né, que legal que é o funcionamento do Kotlin na prática? Vamos continuar aqui nos nossos slides, continuar a nossa palestra, beleza? Bom, então, agora, né, depois de toda essa explicação, depois de a gente ter brincado um pouquinho, aí eu mostrado para você um pouquinho sobre a linguagem, né, na prática, aí no Try Kotlin, fica a grande dúvida, né? O Kotlin é para o presente e o Kotlin é para o futuro. O que eu faço? E agora, né? Vamos ver então um pouquinho sobre essas dúvidas aí, tá bom? Para quem já desenvolve aplicativos Android, né? Se você já é um desenvolvedor Android, né? Se você já desenvolveu alguns aplicativos Android, tá bom? Então, para você que já desenvolve seus aplicativos Android utilizando Java, essa é uma ótima oportunidade de dar um upgrade nos seus conhecimentos e habilidades e diferenciar-se dos outros desenvolvedores, tá bom? Chegou a hora de você adicionar mais conhecimento, você vai ser um cara diferente, porque enquanto todo mundo vai estar desenvolvendo aplicativo Android apenas em Java, você vai estar desenvolvendo nos dois, né? E aí no futuro, lá mais à frente, quando houver aí talvez essa troca de linguagem, você já vai estar na frente de todo mundo, tá bom? E aí depois é só juntar as suas habilidades em desenvolvimento Android e começar a criar os seus projetos com o Kotlin, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu estou dando para quem já desenvolve aplicativos Android, né? Para quem já é desenvolvedor Android, né? Beleza? Para quem ainda está começando a desenvolver aplicativos Android, né? Qual que é? Minha recomendação é que comece ou continue estudando o Java, tá? Para desenvolver os seus aplicativos Android. E, em paralelo a isso, aos poucos você começar a estudar o Kotlin e fazer pequenas coisas com a linguagem, tá bom? Então, ou seja, não é para você largar o Java agora. Continua estudando o Java e aí de forma paralela você também vai estudar o Kotlin, tá bom? Então eu imagino que você já deve estar estudando o Java, beleza? Se você não está ainda, então você começa pelo Java, tá bom?
E, em paralelo, comece a estudar o Kotlin. Então, por exemplo, na hora de desenvolver seus projetos de estudo, faça em duas versões, né? Faça uma versão em Java e faça uma versão em Kotlin. Então aí você vai treinar bastante, né? Você vai ter que pegar lá o seu projeto, né? Que você está, sei lá, fazendo um curso, lendo um livro, e vai desenvolver esse projeto em Java e depois, né, aplicar o conhecimento que você está aprendendo e depois desenvolver esse projeto em Kotlin. Então isso vai ser um desafio bem legal e você vai aprender aí as duas, tá bom? Mas se você não conseguir fazer ao mesmo tempo, foca primeiro no Java, desenvolve alguns aplicativos, começa a ter experiência com Java, depois você estuda o Kotlin, tá bom? Ou seja, presente ou futuro, né? Você falou aí, Felipe, várias coisas legais, mas no fim você não falou realmente se é presente ou futuro, se o Kotlin vai ou não substituir o Java no Android, né? Então, como a gente viu, o Kotlin roda em cima da máquina virtual do Java. Isso facilita muitas coisas para o desenvolvedor Android. Então, basicamente, ele ajuda a escrever códigos mais limpos e de forma fácil, tá bom? Então, o que acontece? Como ele roda em cima da máquina virtual do Java, então todo o código compilado em Kotlin, no final ele vira código Java, ele vira bytecode, entendeu? Então, basicamente é um facilitador, tá bom? Depois disso, uma vez que o código está sendo executado, então ele vai criar, né, um arquivo de classe semelhante que é obtido quando você compila um arquivo .java, tá bom? Legal. Então, no final das contas, o Kotlin é um recurso complementar e é um bônus para o desenvolvedor Android poder codificar de forma eficiente, né? Então com muito mais desempenho e de forma amigável, tá bom? Então qual que é a minha opinião, né? Em um futuro a médio prazo é provável que a maioria dos aplicativos sejam desenvolvidos utilizando apenas o Kotlin, mas a chance disso acontecer em um futuro próximo é muito pequena. Por quê? Muita gente ainda continua mantendo os aplicativos e desenvolvendo os aplicativos em Java, tá bom? E aos poucos o pessoal vai colocando um pouquinho de Kotlin, mas a chance de substituir uma linguagem pela outra, isso vai acontecer no futuro mais longe, vamos dizer assim, né? Vai demorar um pouco para isso acontecer. Então a gente não precisa sair de forma desesperada tentando aprender a nova linguagem, esquecer o Java completamente, né? E assim por diante, tá? Então a gente pode aí, né, fazer uma transição tranquila, né, do Java para o Kotlin, sem precisar ficar desesperado, tá bom? E, como eu prometi, né, no final da palestra, eu prometi dar um presente, tá bom? Então, qual que é o presente que eu quero dar? Eu quero dar para você aí um e-book, né, que chama-se Cria Seu Primeiro Aplicativo Android com Kotlin em 13 minutos, que é basicamente aí uma introdução para você já criar seu primeiro aplicativo Android utilizando a linguagem Kotlin, para você já sentir qual que é a diferença, né, de criar com Kotlin e de criar com Java. Aqui embaixo está o endereço, né, então basicamente é bit.ly/ebook-kotlin-android. Aí você vai lá, você vai cair numa página, você coloca o seu e-mail e eu vou mandar para você por e-mail o PDF para você baixar e começar a brincar com a linguagem Kotlin, tá bom? Então esse aí é o meu presente para você. E aí eu vou, nesse e-book, né, vou te ensinar a configurar o seu ambiente aí, configurar o plugin do Kotlin para o Android Studio e vou desenvolver um projeto aí com você, projeto simples, mas um projeto do começo ao fim, utilizando 100% de Kotlin, tá bom? Então eu gostaria de agradecer, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo em algum desses canais aí. A gente tem Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tem o site aí também do Android Pro, tem também o meu e-mail, felipe@androidpro.com.br. Fica à vontade para você mandar dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa e eu respondo para você assim que eu conseguir. Tá bom? Então eu vou agradecer de novo, obrigado por você ter ficado até o final aí comigo. Espero que você tenha gostado também do presente, né? E também da palestra. E a gente vai se falando. Até a próxima, pessoal!